Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 31 de julho, acabando o mês, hein, Caio? Acabando o mês. 31 de julho de 2015. Aliás, daqui a pouco tá acabando o ano, né? Então vamos lá. E começa mais uma abertura de mercado, hoje aqui com Caio Toledo. Bom dia, Caio. Bom dia, André. Bom dia a todos. Começando mais uma abertura de mercado aqui. Bom, o mercado começou um pouquinho animado, né, André? 0,34 de alta nesse exato momento. O índice futuro, é isso? Exatamente. Eu tô vendo o dólar que exatamente subindo um pouquinho, né? Mas ontem, né, foi um dia frustrante, né? O mercado abriu com alta, impulsionado muito pela abertura de Vale, uma abertura extremamente positiva, Vale abrindo aí com 5% de gap de alta. E aí durante todo o dia foi aquela balde de água fria, na verdade, né? Não só para Vale, como para outras ações que tinham soltado balanços que vieram muitos até acima do esperado, mas que não trouxeram, pelo menos no curtíssimo prazo, que é pouco importante quando você trata de balanço. É claro, você não tem que fazer o balanço não fica refletido só naquele único dia, né? Isso vai ser digerido pelos próximos 3 meses, mas pelo menos no curtíssimo prazo não teve aí uma subida grande de mercado, pelo contrário, né? Para a maioria dos ativos a gente teve uma queda grande. Então, tanto Vale, que trouxe para mim um bom balanço, aliás, ontem me perguntaram, né, o que você acha de Vale? Eu falei, olha, não dá para falar, mas eu imagino que a abertura seja uma abertura em alta. E foi realmente o que aconteceu, só que depois a Vale desceu, principalmente depois da abertura das ADRs. Né? Você pega o gráfico, 10,5, você tem o topo de Vale e depois das 10,5... Quer dizer, que é quando chegam os profissionais, botam a casa no lugar, acabam tirando as distorções, Vale praticamente só caiu. E hoje, o que teve aí de balanço hoje, Caio? Teve bastante coisa. Teve BR Foods, Raia do Brasil, Lojas Renner também, Magazine Luiza, PDG. Eu tinha visto a Raia do Brasil, tinha sido muito bom, bem acima do esperado. Até está fazendo um estudo sobre o setor tem indo muito bem. Foram 2 fatores que até me chamaram a atenção. O primeiro, muita gente se automedicando, deixando de ir em hospitais, indo já direto na farmácia, já se automedicando. Também, BR Foods foi bom, mas pelo que eu li, as primeiras informações frustrou um pouco as expectativas. 5 instituições colocaram que o balanço poderia ser bem melhor de BR Foods, então isso meio que deu uma quebrada na BR Foods. Magazine Luiza foi ruim, a gente já esperava um balanço ruim de Magazine Luiza. Cabe lembrar, o cenário agora para a Magazine Luiza não é o melhor cenário. Primeiro, o consumo tem se retraído muito, tivemos fim do IPI que nós tínhamos, existia um plano do governo que era no Minha Casa Minha Vida, onde você poderia comprar eletrodomésticos, e isso deu uma parada. Então, de certa forma, acabou frustrando um pouco Magazine Luiza. Outro também um fator, pessoal, a gente tem que lembrar que quem compra uma geladeira ano passado, ano retrasado, não vai comprar outra geladeira agora. Então isso leva um tempo ainda para digerir, para depois retomar esse crescimento. Então o Magazine Luiza deve sofrer nesse curto e médio prazo. Que banho de água fria também com o Magazine Luiza. E não só com o Magazine Luiza, né, com várias empresas do setor. Com várias empresas do setor de varejo. Varejo de consumo. Agora, vai ser muito complicado, né? Eu perguntei para o Celson, né, ele já até comentou um pouco sobre isso. Por que lojas Renner e lojas Americanas estão aí rompendo o topo histórico, enquanto outras ações do varejo estão aí com queda? Né? A questão da Americanas, acho que eu colocaria 2 fatores. Primeiro, que o ticket médio é muito baixo. Foi um assunto que ele falou. Do setor, o ticket médio de Americanas é muito baixo. E outra coisa é diversificação. Você consegue comprar uma bala a uma televisão dentro dentro da loja. Então, você sabe que eu uso bastante? Eu não gosto da loja Renner, de comprar na loja Renner, porque você não tem como pagar, é só com cartão, aí você tem que voltar no outro. Mas a loja americana, cara, eu vou lá comprar CD, eu vou comprar DVD, eu vou comprar chocolate, eu vou comprar panela, você acaba comprando brinquedo para criança, aniversário do amiguinho da minha filha, vou lá na loja americana. Acaba sendo meio que um supermercado, se a gente pensar, né? Tem de tudo dentro da loja. O plano de investimento é um plano de investimento muito bom deles. Eles estão querendo fazer, se eu não me engano, um plano de abrir 85 lojas em um curto espaço de tempo, dominar mesmo o setor. E o ticket médio é uma coisa que interfere muito. Então as pessoas deixam de gastar em lugares que o ticket médio é bem mais alto, por exemplo, uma Hering, para comprar, por exemplo, em lojas americanas. Pois é. Agora, Hering é um ticket médio alto de uns tempos para cá, né? Porque eu lembro, aliás, 2 casos, Hering e Havaianas, né?
Havaianas era chinelo de você usar no dia a dia, era coisa, assim, era um preço muito baixo e tudo mais, eles conseguiram dar um reboot na marca. Hoje você vai nos Estados Unidos, de repente você está num shopping em Miami, por exemplo, no Aventura Mall, que é o melhor shopping de Miami, cara, você encontra Havaianas lá vendido por preço de Lobotan, né? Bom, brincadeira, gente, mas um preço bem alto. E a mesma coisa que aconteceu com a Hering, né? A Hering também era uma marca, quer dizer, Hering lá atrás era camiseta branca para você usar abaixo da camisa. E ela conseguiu dar um reboot na marca. Num primeiro momento foi extremamente interessante. Hering, até 2008, dava prejuízo, era empresa em dificuldades. Teve aí 2010, 2011, 2012, até 2013, muito interessante. Surfou o boom de consumo, né? O problema dela é esse ticket médio muito alto e também a recompra de materiais. Então a loja já está ali, compra uma quantidade de roupa, não vende, isso volta tudo para a empresa como recompras. Aí isso acaba toda vez afetando muitas vendas, porque toda hora tem que tentar vender e voltar para dentro da fábrica. Então essa coisa, como fosse um distrato de apartamento, prejudica muito a Hering. Agora, nessa página nova do Infomoney, além de você ter o ticker de cotação, né, que ainda não está aberto o mercado, então não tem valor, esse é o ticker de ontem. A gente tem agora o Breaking News, né? E a gente tem aí uma notícia interessante. O minério de ferro afunda 10% nessa sexta-feira e acumula perda de 10% no mês. Afunda 4%. Desculpa, afunda 4% e acumula perda de 10% no mês. 4,01 para ser. A gente pegou, até o Infomoney está usando mesmo que o nosso, que é o Porto de Qingdao, caindo 4%, petróleo também em queda. China fechou, foi meio que a contramão da Ásia, fechou em uma ligeira queda, o pessoal ainda não acreditando muito nas medidas do governo chinês, e a Europa, por enquanto, estava indo naquele 0 a 0, indo um pouco positivo. Perfeito. Então, é provável aí que Vale tenha um pouco mais de dificuldade no dia. Eu estava fazendo um estudo, eu peguei minério de ferro, Vale, Rio Tinto e BHP. Legal. Semana que vem, depois traz esse estudo para a gente mostrar aqui, que é interessante. O que eu quis tentar entender? Está indo no mesmo sentido? O minério de ferro tem impactado a Vale? Nem tanto. Parece porque ela tem sofrido muito mais por fatores propriamente dela do que propriamente o minério de ferro. Porque teve um dia que o minério rasgou 10% e a Vale nem rasgou 10%, subiu 10%. Teve dia que o minério caiu 8% e a Vale também não teve essa variação. Na verdade não tem essa correlação. Pô, não significa agora que a Vale vai cair 4%. Exatamente. Mas ela provavelmente vai ter uma abertura em queda, enfim, então sofreu muito. Acho que é bom esse atentar todo mundo que não é que o minério caiu 4%, que a Vale vai cair 4% hoje. Então, sempre fiquem atentos. Tem uma correlação, mas não é correlação exata. Então, até no gráfico a gente vê que eles andam muito próximos, mas às vezes há distorções. Então, o minério tinha subido um pouco, mas Vale não refletiu isso. Tem muito o cenário interno, o cenário externo, o cenário de produção das concorrentes. Então, não fiquem muito... 4%, vai cair 4%. Já shortei o papel na abertura, que agora são 4% de queda. Tem que tomar um pouco de cuidado. Então, o Nox está perguntando, como assim Vale não sofreu por queda do minério? É claro que a Vale sofreu por queda. O que o Caio falou é que essa correlação não é 1 para 1. Pô, minério subiu 10%. Vale vai subir 10%. Não, isso não vai acontecer. Da mesma forma que o minério teve dia de cair no 6, 7% e a Vale não caiu isso. Então, essa correlação não é 1 para 1, mas é claro que a queda do minério... interfere, mas não é correlação exata. Não é 4%, daqui é 4%. Exatamente. Mas eu queria depois que semana que vem, vamos marcar um dia para você trazer esse estudo aqui para a gente falar... Quem quiser, eu posso até mostrar. Hoje eu até mostrei lá no nosso Arena do Investidor, lá no meu Bloomberg. Mas eu trago semana que vem, eu vou trazer... Eu fiz dois. O primeiro foi BHP, Rio Tinto e Vale. Foi um que eu fiz. Outro foi BHP, Rio Tinto, Vale e minério. E outro também que eu vou até trazer para vocês. Eu tenho uma lista, um ranking de como está o dólar perante todas as moedas no mundo inteiro. Então, uma lista, acho que, se não me engano, são 28 moedas. E o Brasil é a última moeda, a moeda que mais valorizou diante ao dólar. Aí a gente fica, bom, mas o que será que aconteceu? Porque todas as moedas estão desvalorizando, mas o real tanto. Então, pessoal... o problema nosso aqui não é tanto o cenário externo. Então, até perguntaram aqui, compra o dólar? Olha, o dólar está num caminho de valorização muito pela questão do Fed, muito questão aumento de juros lá, acaba traindo a liquidez e o dinheiro acaba migrando para lá. Mas o fator interno é o que mais faz que o real desvalorize perante todas as moedas, essa cesta de moedas e perante ao dólar. Antes da gente passar para o gráfico, aqui tem uma pergunta do eu mesmo, né? Perguntando se o mundo vai acabar. Então, olha, eu sempre falo que a análise técnica não tem poder de prever o futuro, a gente nunca pode cravar se vamos ter alta, se vamos ter queda e tudo mais, mas agora eu vou cravar, né? O mundo
vai acabar. O problema dessa minha previsão é que a gente não consegue dizer quando, né? Então pode ser daqui a alguns milhões de anos, pode ser daqui a 100 anos e tudo mais. Agora, uma coisa que eu torço é para não acabar agora, né? Deixa passar a nossa geração, a dos nossos filhos, dos nossos netos, para o mundo acabar, perfeito? O Nós está falando aqui que agora a explicação da Vale foi legal. Aliás, tem ouvinte de vários degraus. E uma coisa que eu sempre que eu vou falar degrau no plural, eu paro para pensar, porque degraus e degrais é uma coisa que me incomoda falar, eu nunca sei o que está certo e tudo mais. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa, Caio, começar olhando... Vamos lá. Eu estou com ele aqui aberto já. Vamos lá. Ibov... Ixi, meu gráfico está devagar. Hoje é sexta-feira, né? Geralmente tudo fica mais devagar. Vamos lá, gráfico diário. Vamos lá, pronto, né? Então, a gente comentou ontem com vocês, né, que muita gente perguntou se existia chance do Ibovespa ficar acima dos 52 mil pontos. Talvez aí seja um número emocional importante, né? E a gente falou que é importante, né, quando você vai tratar de análise técnica, né, viver um dia de cada vez, né? Provavelmente vocês nunca vão me ver falar, ó, Ibovespa vai cair até 10 mil pontos, nem Ibovespa vai subir até 100 mil pontos, porque eu prefiro viver um dia de cada vez, cara. Primeiro, antes de chegar no 52, a gente tem duas resistências, né? Que é os 50 mil e depois aqui os 51 mil pontos. Então é aqui nesses 50 mil que ontem a gente teve a primeira dor de cabeça, né? Então o mercado vinha subindo, subiu aí na terça, na quarta, na quinta-feira conseguiu até, de certa forma, em algum momento, principalmente perto da abertura, trabalhar acima desses 50 mil pontos, mas aí depois já foi perdendo força e acabou fechando em cima, né? A 49.900 de alguma coisa, enfim, a 50 mil pontos, perfeito? Então, essa é a primeira dificuldade, a gente precisa ficar atento se vamos conseguir um fechamento acima desse ponto. Se conseguir, é muito provável que a gente consiga também aí, depois disso, uma vinda de mercado até os 51 mil pontos, onde você tem um fundo anterior, né, que é um fundo desse martelinho que a gente teve aqui, que foi aí o repique do mercado, e tem também essa linha laranja aqui, o roxa, né, perdão, que é a média de 17 períodos, que é uma média que é muito provável, né? Sempre é muito provável que o mercado encontre dificuldade nela, né? Geralmente entre as duas médias aqui você tem essa dificuldade, mas a primeira resistência acaba sendo isso aqui. Se a gente olhar para trás, o mercado aqui teve dificuldade aqui nessa média, caiu, voltou, bateu nessa média, acabou caindo de novo, né? Então, essa região de 51 mil pontos, se a gente conseguir ultrapassar os 50 mil, acaba virando aí a próxima resistência. Então é bom ficar atento com esses dois números. Só após aí a gente começa a pensar nos 52 mil pontos, quer dizer, seria aí a terceira resistência realmente, né? Agora eu vou te pedir, Caio, para você dar uma olhada em Lojas Renner e RADL. Aliás, por sinal, as duas soltaram o balanço. Eu sei que o Brasil estava bonita. lá, já está aí no gráfico, vamos dar uma olhada aqui. Os dois balanços foram balanços bons, né? Exatamente. As empresas melhoraram em relação ao trimestre do ano passado, mas o que a gente precisa saber por curtíssimo prazo não é se teve lucro, se prejuízo, se o lucro foi X ou foi isso. O que esperavam os analistas das grandes corretoras, perfeito? Porque se você aguardava um balanço lá com Lojas Renner, com lucro de 500 milhões, e esse seria um belíssimo lucro e veio 600, isso é positivo no curtíssimo prazo. Porém, se veio 450, por mais que seja um belo lucro, por curtíssimo prazo é uma coisa ruim. O mercado é baseado em expectativa. Exatamente. Qual é a expectativa do mercado? Lucro e prejuízo já vem precificado ao longo dos últimos 3 meses, né? O tamanho desse lucro em relação ao que esperava os analistas, portanto, os investidores grandes, os investidores institucionais, investidores estrangeiros, é importante saber se veio acima ou abaixo do esperado, né? Então vamos para o gráfico, Caio, dá uma olhada em RADL. Bom, pessoal, se a gente observar aqui, a Hidrogasil, ela tem subido, ela faz esse processo, ela sobe, lateraliza, continua subindo, ela ainda não... Se a gente pegar o diário, a tendência do papel é de alta desde o começo de 2014. Olha lá, desde aqui, ó, último fundinho, ela tem só andado muito bem. Bom, acho que pensar em compras agora nesse processo de lateralização, eu não gosto muito não, tá? Eu acho que a melhor coisa seria esperar um rompimento desse patamar aqui de cima, ó,
44 e 34, deixa eu dar uma reforçada, para a gente tentar num trade. Acho que o movimento está muito lateralizado, então a chance de tomar uma violinada para que seja qualquer um dos dois lados, eu acho que é muito alta. Então o que fazer agora é esperar um pouco para pegar ou o rompimento disso daqui, ou o mercado fazer isso daqui. Aqui tiver um topinho, pegar para voltar a ter esse patamar. Então vamos ver hoje na abertura se vão tentar puxar, mas eu acho que o mercado muito provavelmente tente alcançar esse número de 44 e 34. Até aqui pegando os 60 minutos, olha lá, o mercado bateu nesse fundo, fez um candle de repique, né? Isso aqui pode ter sido interpretado como um martelinho. Tudo leva a crer que o mercado vem até esse 44 e 34 aqui em cima. Perfeito. E lojas Renner? Lojas Renner, você falou que veio abaixo do Qual que... Qual lojas Renner mesmo? L-REN 3. E? Vamos lá, aguardando dados. Aguardando dados. Deixa eu pegar o semanal, me dá uma olhada no semanal. Tendência de alta fortíssima, né? Fortíssima, né? Só que olha só o semanal aqui, queria, mas já como fez um candle positivo, mas quase perdemos um M no semanal, que é aquele M de Croton. Mas vamos dar uma olhada no diário, por enquanto, olha lá, mesma coisa que a gente pensar lá, fez um martelo próximo a um suporte, um candle aqui, esse candle nem é um martelo, é um candle de indecisão, que foi um candle de reversão, muito provavelmente o mercado tente voltar até esse patamar aqui, de 118,59. Deixa eu dar uma olhada no intraday, se tem algo mais bonito. Se a gente olhar o intraday, olha, já marquem, na minha opinião, a superação de 110,62 já daria um rallyzinho de entrada aqui. O ponto certo mesmo seria aqui, ó. Deixa eu ver que ponto é esse aqui. 110, 110 bola. Então, pegar esse processinho de acumulação aqui, projetar, olha lá, o que eu peguei esse processo aqui de acumulação, tá vendo? O mercado subiu, fez topo, fundo, ficou martelando esse fundo, agora está superando. Então, lojas Renner, na minha opinião, pode alcançar aqui esse patamar de 112,83, até pode subir um pouco, pode subir mais, mas eu acho que o primeiro rallyzinho vai ser esse curtinho aqui. Legal. Agora eu queria sair um pouco do gráfico e comentar um pouco mais do aspecto operacional, né, que é muito importante e acho que para quem está começando no mercado, tem pouca experiência, esse bate-papo agora é até mais importante do que olhar um ou outro gráfico de curtíssimo prazo, né? Primeiro, é a pergunta de que esse negócio de balanço não quer dizer nada, o balanço da Vale foi bom e a Vale caiu e tudo mais. É que essa informação de balanço, pessoal, não pode ser usada para você tomar decisão de compra ou de venda. Então, o que é importante para quem opera no curtíssimo prazo, quer dizer, se o seu campo de visão do mercado é um dia, tá certo? O que você tem que saber é quais ações soltaram balanço no dia, porque ali vai ter volatilidade. Agora, a direção você encontra no gráfico, né? Aliás, respondendo também a pergunta, o pessoal estava falando, agora eu não me lembro quem, comentando se, mas como a gente mexe com análise técnica, né? A informação de notícia e balanço, ela não é menos importante. Ela é muito importante para a gente descobrir quais setores ou quais ações terão volatilidade. É claro que ela não é, para a gente, importante para definir qual é a provável direção, tá certo? Então, você não, assim, eu não sou alienado e não vou ler nada, o negócio é gráfico, eu não vou ler nada, eu não sei que hora que vai sair notícia, eu não sei quem que sai balanço, não é isso, né? A gente precisa saber, primeiro, dos balanços, porque é lá nessas ações que você tem uma maior volatilidade no dia, e é claro que eu gosto de volatilidade, porque principalmente o grafista no curtíssimo prazo ganha com essa volatilidade, mas a direção eu vou procurar no gráfico, tá? E além disso, as notícias elas também não vão impactar na minha decisão de comprar ou vender, mas eu preciso saber os horários em que ela acontece, porque também nesses horários eu tenho uma grande volatilidade. Então, por exemplo, ontem os Estados Unidos soltou lá o PIB. Eu não vou estar posicionado em dólar naquele exato momento, 11 horas.
Por quê? Porque eu sei que quando você tem essas notícias, o preço geralmente desce com força e aí estopa quem está comprado, aí depois sobe com força, estopa quem está vendido, volta para o mesmo lugar, só a partir daí começa a andar numa só direção. Então, entendeu? A gente não vai pegar essa notícia o balanço para definir se vamos comprar ou vender. A gente vai usar essas informações para descobrir aonde está a volatilidade, porque é disso que o grafista gosta, de volatilidade. Agora, a direção dessa volatilidade a gente enxerga no gráfico, né? Então eu não vou usar, o balanço da Vale foi bom, vou comprar. Eu não vou usar essa informação para o curtíssimo prazo. O analista fundamentalista até usa para definir os próximos prazos, os próximos meses ou até anos, né? O que acontece? Quando a gente pega o balanço, o que a gente faz? A gente tem que fazer todo o cálculo de valuation para saber quanto que vale a empresa no futuro, com base nas expectativas e com base no que a gente tem ali no balanço. Então, o balanço é esse, como será daqui? Quanto vai valer essa empresa daqui a um ano? Para ir tomar a decisão de investimento ou não na empresa, não é negócio no curto prazo. Então, as notícias, fundamentos, só nos apoiam na tomada de decisão em saber o que está acontecendo. Por que está subindo, por que está caindo, mas não nos coloca como vai ser o trade, compra ou venda. Bom, se tem um pivôzinho de alta, rompeu, se a notícia for ruim, todo mundo acha que a notícia é boa e o mercado vai subir, quem sou eu para ir contra o mercado? Se tem um pivô de alta, eu vou sair comprando. Então, eu acho que o gráfico, de certa forma, ele me dá onde que tem entrada, projetou, tem trade, meu stop, stop loss, meu stop gain, minha redução parcial, eu vou por ali. Então, o gráfico, eu sempre gosto de me apoiar nas notícias, muito mais pelo mercado de commodities, que é o mercado que eu sigo. Então, se o viés é de alta, eu sempre tento achar gatilhos de compra. Por quê? É algo a mais para me ajudar a ganhar no meu trade. Então, é um pouco menos de incerteza no meu trade. Então, quanto menos o viés de erro eu tenho, melhor para mim tradear. Então, eu sempre faço isso, pelo menos no meu mercado de commodities. Exatamente. Deixa eu começar a atender aqui os mais pedidos. Primeiro, lojas NRADL, foi o Elbert que tinha pedido. Agora eu queria mostrar no gráfico aqui o pedido do MRCPSS de Embraer. Tá aqui na tela já. Embraer, ela vinha trabalhando aqui dentro de um triângulo, a gente vem mostrando isso para vocês já há bastante tempo, né? Esse triângulo, essas linhas aí não estão aí desde hoje, já faz muito tempo. E ela ontem rompeu esse triângulo para baixo, perfeito? Ou seja, ela deu trade aqui no rompimento dos 25 e 30, 25 e 20, né? Desculpa, 23 e 30, 23 e 20. A única dificuldade é que esse movimento foi muito intenso e foi muito no início do dia, quando o amador está operando, é muito mais difícil de operar e tudo mais, né? Então, eu realmente não consegui pegar essa operação. Teve um aluno nosso que já estava posicionado na venda e que acabou ganhando bem, ficou todo feliz, né? Então, a Embraer assume, né, uma tendência de baixa, tá certo? Rompendo uma linha de tendência de alta, ou seja, assume tendência de baixa, e agora a direção para ela é para baixo, não tem como pensar em compra, perfeito? Mas é que nem nós comentamos, muita gente comprou achando que a Embraer fosse fazer o mesmo movimento que ela fez naquele outro aqui atrás, né? Exatamente. Tem muita gente perguntou, compra agora, você acha que vai ser igual? Produção, pode colocar aqui no gráfico novamente, só pra gente mostrar aqui. Aqui, então, aqui ela teve um movimento parecido. Isso aqui também foi balanço? Você lembra o que foi? Não foi balanço, foi alguma informação. Mas acabou que fechou o candle, quando ela começou a subir aqui, né, podia ter voltado. Mas então muita gente compra, esse candle vai ser igual ao outro. E até que deu uma voltada, surpreendendo um pouco o mercado, não igual o Vale. O trade, falando de Vale 5, Vale 5 é natural, né? Então, assim, esquece balanço, esquece tudo, vamos pensar aqui no gráfico, perfeito? Olha o que acontece. Vale 5, ele tem pivô de baixa, furou inclusive o fundo de 2008, então ela tem tendência de baixa. Então, eu nunca sei, porque eu não tenho poder de prever o futuro, se vai subir ou cair amanhã, né, ou hoje. Mas o que eu sei é a tendência que tem andamento. Então, quando você tem preço fazendo topos e fundos descendentes, é natural que caia mais dias do que suba. Então, eu vou sempre apostar na queda. Então, se você me perguntar, olha, eu acho que tem uma probabilidade maior de Vale cair porque ela tem tendência de baixa, né? O que aconteceu ontem foi exatamente isso, é que aconteceu com intensidade, uma intensidade entre máxima e mínima desse candle tem mais de 10%. Foi uma intensidade enorme, né? Mas é natural que na tendência de baixa caia, né? Aí você começa, depois que passou, não adianta muito, né? Mas você começa a traçar algumas linhas, você percebe que a Vale não só
fez algo que era aceitável para a tendência de baixa, que foi cair, como ela tinha chegado nos objetivos, tanto de médias móveis, ou seja, ela conseguiu ultrapassar a média de 17 períodos, mas bateu lá na de 72, foi onde abriu. Mas também a retração de Fibonacci, então ela veio aqui, fez uma perna de queda, retraiu até entre 50% e 61% dessa queda e voltou a cair para testar o fundo, né? E é mente tranquila para ver se esse fundo vai ser rompido ou não, se ela vai se segurar no fundo de 2008 ou não, para a gente ver se continua no trade, perfeito? É engraçado até se olhar esse... Põe no meu gráfico rapidinho, Sala. Pessoal, só queria tentar, ó, esse ponto, olha como é um ponto de suporte muito importante. Observe, isso aqui é o gráfico desde 92 da Vale que eu tenho. Olha esse pontinho em 2008, olha como esse ponto é muito forte. Olha o teste de suporte que o mercado tem feito nessa região, parece que perdeu. E agora, se a gente projetar até um Fibonacci desse topo a esse fundo, e a gente colocar para baixo, o resultado de 11,75, olha como esse ponto também é muito forte. Olha esse ponto aqui atrás. Então, esse ponto aqui onde nós estamos colocando que Vale pode chegar, que é 11,75, é um ponto de suporte muito importante para o papel. Então, mesmo perdendo tudo isso, a gente tem que ficar muito atento nesse fundinho aqui, que ele é um fundo muito importante. Então, muito provavelmente teremos briga nesse patamar, mas tudo leva a crer que ele venha para o 11,75. Como diz o André, a tendência ainda é de baixa. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu falar aqui de mais algumas ações. O André, meu xará, pediu o Cosan. Cosan 3, aliás, que queda forte do setor, né? Uma coisa... Eu acompanho muito o setor, é uma pena o estado que chegou. A gente provavelmente falou de uma operação aqui, deve ser uma operação... uma operação no rompimento de 21,99, né? E ela não chegou no alvo ainda, que era 18,04, mas o que eu gosto de observar assim, tem nome para essas coisas, a análise técnica gosta de dar um monte de novo para tudo, né? Quando você tem aqui, como é que é o nome? Você tem uma queda, aí você tem uma consolidação aqui, aí... Eu chamo de cai, lateraliza, cai. Para mim é o seguinte, ativo que está em tendência de baixa, mas não é tão fraco, ele cai, corrige metade, 61% do que caiu e volta a cair. Quando consolida no fundo, significa que está fraco pra caramba, entendeu? E que existe uma grande chance desse consolidação romper para baixo. Aí nego chama de bandeira, cunha, não sei o quê. Para mim é o seguinte, consolidou no fundo, lateralizou no fundo, tá certo? Você traça aqui o que eu chamo de caixote, ou retângulo, tanto faz. Rompeu, você tem a possibilidade de uma nova venda, tá certo? E o bom é que quem já está vendido tem a possibilidade de colocar o stop no teto desse caixote, que está aqui por volta de 21,50, 21,60, tá ok? Essa Cosan tem uma história, assim, eu vou colocar um gráfico bem longo dela aqui, mensal para vocês verem. Cara, o mundo inteiro subia, tá certo? Positivo subia, cara, era impressionante. Positivo subia. Os micos todos subiam, eu estou falando isso sim em 2006, 2007. Antes do Cara, e essa Cosan, foi antes da crise, né? Essa Cosan começou a cair lá, o setor estava passando por uma fase ruim. Eu me lembro que o Igor ficava falando dessa Cosan, cara, vai subir, a gente vai pegar a alta dessa coisa. E ela caiu 60% aqui, enquanto o mercado deve ter subido uns 60%, 2006 até 2008, né? Isso aqui, pessoal, o mercado nosso, o Ibovespa, estava rompendo o topo, indo-se embora e a Cosan caindo. Eu nunca me esqueço disso aqui, como eu tinha a expectativa de achar a reversão de tendência da Cosan, porque eu achava que ela tinha um potencial enorme a hora que revertesse a tendência. Aí veio a crise de 2008, ela até subiu muito, chegou perto de romper o topo que tinha aqui antes de 2006, né? E é engraçado, porque assim como o setor de commodities, de minério de ferro, o setor de petróleo, o setor que a Cosan está, que é também de combustível, né? Ele tem ciclos assim muito bem definidos, né? Tem ciclos O grande problema na Cosan, ao meu ver, primeiro que foi deixado de lado muito a parte para investimentos no setor, justamente porque o governo controla o preço da gasolina. Então, se a gente pensar, a empresa não consegue aumentar seu preço porque ela tem a barreira do preço da gasolina. O que ela faz? Desinveste. Porque não tem como eu passar esse patamar, eu não consigo. E fora isso, o custo dela é muito alto. Por que o custo dela é muito alto? Muitos fazendeiros possuem contratos das fazendas de 10, 15 anos, onde a tonelada tem um valor X.
Contratos feitos no momento que... Exatamente, num outro momento. E esses contratos são muito caros e eles não conseguem, porque o custo está muito elevado, você tem a barreira do seu preço, então a conta acaba não fechando. Então o setor foi, infelizmente, estreitado. Então o setor não consegue reagir. Então, vai demorar, ao meu ver, vai demorar um pouco ainda, acho que mais uns 5 anos para poder esses contratos vencerem, para serem feitos novos contratos de custos mais baixos, para depois começar um investimento no setor. E se a gente pensar, nós tivemos até o Proálcool já no Brasil. Já pensou que o álcool seria o futuro do Brasil? Eu me lembro dessa época, Caio, eu já, enfim, assim, antes quando a gente fazia aniversário e era novo, né, era bom porque você ficava mais velho e tal. Agora eu já tô velho aqui, mas eu me lembro do primeiro carro a álcool que meu pai comprou no início da década de 80, tá certo? Ninguém sabia se ia dar certo, tinha um monte de posto, a gente ia viajar, não sabia se ia ter posto que tem álcool e tal. Mas era uma expectativa gigante. Sim, a gente achava que em poucos anos não teria nem carro mais a gasolina. É muito engraçado isso, porque primeiro que, se a gente olhar, muitas empresas donas petroleiras, BP, têm pegado muito essa área. Porque o que acontece? A gente tem que pensar que o petróleo tem um prazo de validade. Então, todo mundo começou a ir para fontes renováveis. E cana-de-açúcar ou álcool é uma fonte renovável muito forte. E tem muita área, expansão para poder fazer isso. Então até o Delfim Neto fala uma frase que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, nem a idade do petróleo vai acabar por falta de petróleo. Então tá todo mundo seguindo já para essa linha onde o álcool é o futuro, onde as energias renováveis vão ser o futuro. Então eu gosto muito do setor, mas acho que para curto e médio prazo deve sofrer muito ainda. Acho que enquanto não tiver essa redução de custos, vai continuar só nessa queda beirando o abismo. Beleza. Graficamente então, pessoal, ficar atento aqui com o rompimento desse fundo, que pode gerar aí uma outra oportunidade de venda. E para quem está vendido, o rompimento desse topo aqui de 21,50 pode ser um alento, pode dar aí, enfim, força para ela voltar pelo menos um pouco dessa queda toda. Tem um pedido aqui do Gui, para dar uma olhada em Marfrig. Eu também anotei dele aqui. Vamos falar junto aqui. Então, o Marfrig foi a última do setor aí a dar uma reagida, né? Não é à toa, do setor é a mais complicada, né? A mais alavancada, enfim, mas está voltando a subir, né? Ela veio aqui na média móvel de 72, e eu acho que isso é um trade para quem já está comprado. Para comprar agora, você está muito perto da resistência, aí entra aquela questão de gerenciamento de risco, onde não faz sentido você correr risco muito grande para um alvo muito pequeno. Mas para quem já está comprado, acho que pode até pensar no stop abaixo da mínima de ontem e uma resistência aqui nessa região de R$ 5,70. Tem um pedido aqui também de Sula 11, deixa eu dar uma olhada aqui. Só rapidinho, põe no meu tela, por favor, Sala. Eu só queria, pessoal, quem está vendido em Marfrig, eu não estoparia, eu esperaria um pouco para estopar a posição, porque, ao meu ver, isso aqui foi um M. Perdeu esse M, o mercado até caiu, agora voltando está bem em cima de uma resistência. Então, para estopar, eu marcaria um pouco mais acima desse pontinho aqui de 5,17, eu colocaria 5,25 mais ou menos. Acho que no stop agora, porque nós estamos em uma zona de resistência muito forte, então pode ser que o mercado repique, faça um candle aqui de indecisão e volte a cair semana que vem. Opa, não, mentira, minto tudo. Estava olhando o gráfico aqui. Depois que eu estou falando aqui, para mim já passou do ponto e tal, não sei o quê. Não, pessoal, perdão que meu gráfico até encolheu, estava aqui meu gráfico, então, pera. Mas não, rompeu. Rompeu e... Retiro tudo que eu disse. Você não pode estar vendido mais ainda. Não, já stop posição, perdeu o patamar de resistência que tinha. Pronto, aqui. Bom, Sula 11 também é um ativo bonito pra caramba, né? Que tendência de alta. A gente tá numa operação em PSSA3, né? Que não está tão bonita, né, mas está caminhando também para fazer a mesma coisa, tomara, né? Então, o Sula 11 rompeu o topo, também é aquela história, não é para entrar agora, ela já tem uma perna aí grande de alta, né? Já tem uma perna aí de 10% de alta, mas para quem está posicionado está muito bom. É muito importante essa região, tá? Que está aqui essa linha preta aqui, porque isso aqui é o topo histórico do papel, né? Então, sempre tem aí uma dificuldade adicional, né, quando você vai enfrentar uma região como essa, né? Ela tem aí uma lateralização que vem desde 2010, quer dizer, pelo menos, ao contrário de muitas ações, ela não caiu nessa época, né? Ela está aí mais ou menos nos mesmos níveis que estava em 2010, 2011, né? A gente percebe que são 4 anos de pouca volatilidade, de muita consolidação e vamos torcer. Acima desse 17,06 fica muito bonita. Agora,
a gente não pode dizer para onde o mercado vai, porque como eu gosto de falar, a gente não tem poder prever o futuro, mas eu posso dizer o que eu gostaria que ele fizesse, né? Para a gente conseguir fazer uma compra, né? Talvez ele pudesse encostar aqui perto desse topo, dar uma recuada para tomar fôlego, tá certo? E aí fizesse, a partir desse recuo, o rompimento, né? Porque aí, ao invés da gente ter um stop aqui embaixo, né? A gente teria, um stop aqui embaixo, a gente teria um stop nesse ponto e dessa forma a gente conseguiria aí com um stop curto pegar esse rompimento, que é sempre uma coisa muito boa, né? Eu adoro esse tipo de rompimento, esses rompimentos longos, né? Olha só, vamos colocar aqui, de quando você tem um preço muito lateral por muito tempo, quando acontece o rompimento, né? Geralmente vem com bastante força. A gente pode lembrar que a última operação que a gente fez de rompimento como esse, dessa Ambev aqui, né? Então ela ficou 2 anos andando de lado, quando rompeu foi aí 13, 15% muito rapidamente, né? Então é isso que a gente deseja também para a Sula 11. O pessoal perguntou um pouco de elétrica. Eu acabei de estar vendo Eletropaula aqui, LPL4. Essa está até uma situação um pouco diferente do que aconteceu com o CESP ontem e tudo mais, né? Mas tem muita notícia no setor, né? Então ele está se mexendo bastante, com bastante volatilidade, a gente gosta. De auxílio às geradoras acabou dando um pouco de fôlego aí. Bom, eu acho que está bem lateralizado, então eu marcaria aqui para fazer uma primeira comprinha esse patamar de 15,28. Eu gostaria de ver a superação disso para poder chamar o primeiro trade, para pegar um tradezinho até o 15,70, 15,80 aqui, para depois pegar um mais de longo prazo. Então tentaria fazer um day trade e para swing trade eu gostaria de ver a superação aqui de cima de 15,77, tá? Esse aqui é o gráfico de 60 minutos, tá bom? Só deixando claro, se a gente olhar o diário, a tendência do papel ainda é de baixa, tá? Então, os 60 minutos parece que estamos num processo de reversão, porém precisamos ver o rompimento ali para tomar uma nova tendência, uma vez que o diário nos mostra que a tendência ainda é de baixa no papel. Então eu esperaria um pouco mais lateralizado, mas tudo leva a crer que a superação disso aqui deva ter um movimentinho de alta aí para o papel. Beleza. O Sábio falando que Sula fica ex-dividendo hoje, como procedemos, estou comprado, estava pensando em realizar. Bom, cara, isso não muda nada do papel, né? Tinha aquela coisa de que, porque quando a ação fala que vai soltar dividendo, ela sobe, mas isso é coisa do passado já, nessas besteiras que a gente escuta sempre, e acaba que, se um dia foi verdade, hoje, num primeiro momento, o pessoal já precifica isso, quer dizer, depois não vai cair por conta disso, se cair é por outro motivo, então não tem muito o que se preocupar. O que acontece é o seguinte, se ela estava a 19 e vai pagar R$1 de dividendo, ela amanhece hoje a 18 e você recebe R$1 na tua conta, na conta que você tem na corretora. Então, de certa forma, você vai ter 18 mais R$1, então você vai ter os mesmos 19. O que muda, e alguém já perguntou isso hoje, aliás, produção, belíssimo público hoje, sexta-feira, que é um dia mais que o pessoal está com mais preguiça, né? Até eu estou com mais preguiça e tal. 570, quase 580 pessoas online. Parabéns para todos aí que está cuidando aí do aprendizado. A gente também, tá? Vocês acham que a gente já sabe o que precisa, mas não. A gente está aqui estudando, tendo ideia, escutando vocês, pegando ideia de vocês, então é muito bom. Parabéns a todos aí. Então essa questão o único cuidado que a gente deve ter quando a ação paga dividendo é que os stops precisam ser cancelados, né? Porque senão você colocou um stop no papel, de repente ele amanhece R$1, R$2 abaixo por conta de dividendo, sua ordem é disparada e você não quer sair do papel. Então, pagou dividendo, vai lá, consulta, vê se o stop foi cancelado e se foi cancelado, coloque outro stop, até porque sem stop não tem ganho no longo prazo, né? Sem stop você é um trader fadado ao insucesso. É só uma questão de tempo. Se não acredita em mim, espera mais um pouco de tempo que vocês vão entender como o stop é importante, né? Eu estava olhando aqui um papel que chamou a atenção, que até foi pedido de alguns aqui, Fibria. Fibria querendo romper um topo histórico depois de um bom período de lateralizado. Olha, se superar esse patamar aqui em cima, esse topinho, na casa de 45,68, dá um trade legal, hein? Eu gostei do gráfico, só quero ver o rompimento desse patamar. Estamos em zona de resistência, então é preferível esperar romper esse patamar para poder comprar do que comprar agora muito próximo a essa barreira que nós temos aí. Mas tudo leva a crer que Fibra pode dar uma puxada forte, tá bom? Vamos até dar uma olhada no intraday. Vai ter um retângulo aqui, um caixote. Olha lá, tem um caixotezinho aqui. Se ela conseguir romper isso...
Aliás, eu gosto. No intraday, pessoal, só fala, você está falando de FIB, no intraday Ambev também tem uma consolidação que se ela romper para cima pode dar trade, né? Mostra lá a Ambev 3. Ontem eu fiquei comprado nessa porcaria no final do dia lá. Passei um call, né, na verdade, de Ambev, mas ela continuou de lado e tal, não sei o que. Aí nos 90, 95 e tal, é outra que pode, se romper isso, ter uma boa subida. Caio, 9h45, eu preciso dar um recado ainda, né? A gente, não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu queria até colocar isso na minha tela. A Infomoney está com a página nova, a TV Infomoney, desculpa, né? Então agora você tem um ticker, sempre que tiver alguma notícia importante aqui em cima vai estar sendo mostrado. E tem também o que está acontecendo, né? Porque às vezes não tinha... Bom, agora já mudou, tá vendo? Eu já estou no horário do Thiago Salomão. Então vai ter agora Infomoney na Bolsa e você aqui embaixo tem toda a programação. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, você está sabendo aqui que agora o próximo programa é Infomoney na Bolsa, depois a Arena do Investidor, enfim, tá certo? Aqui a gente tem um espaço voltado realmente para o investidor de renda variável nesse início da manhã, mas durante a nossa programação a gente vai ter bastante coisa sobre outros tipos de investimento, o que é muito importante, perfeito? O Thiago Salomão vai assumir aqui na TV Infomoney, mas eu e o Caio, a gente vai lá para a Arena do Investidor, que é exatamente esse novo projeto que a gente está tocando junto com a XP, onde a gente passa o dia inteiro operando, mostrando as operações, fazendo análise, indicando operações para vocês e falando também de outros tipos de investimentos. Para vocês acessarem, se quiserem lá escutar a gente até o final do dia, vem aqui no site da XP, xpi.com.br, depois aqui na aba Educação, você vem aqui Arena do Investidor, vamos lá. Aqui embaixo, né? Vamos lá, aqui embaixo você clica aqui, acesse a sala de análise e a partir daí você vai ter a companhia nossa durante todo o pregão da Bovespa, perfeito? Isso está aberto inclusive para não clientes, mas sendo cliente você vai aproveitar, sendo cliente da XP você vai aproveitar aí outras oportunidades e algumas promoções que a gente está fazendo, como por exemplo, quem abrir conta e indicar lá como conheceu a XP Investimentos, vai receber até o final de agosto, vai fazer operações com mini contratos por 30 centavos, essas e outras promoções só para clientes, mas a sala está aberta para todos, perfeito? Caio, obrigado pela participação. Obrigado, André, obrigado a todos, a audiência hoje foi muito boa, então estamos esperando vocês lá na nossa Arena do Investidor com todas as dúvidas, as informações, estamos lá o dia inteiro passando trades. Legal. Espero vocês lá. E olha, pessoal, um ótimo final de semana e domingo às 10 da noite a gente tem aí um compromisso certo, a gente vai estar fazendo, se Deus quiser, né? A gente vai estar fazendo o estudo de domingo às 10 da noite. Espero todo mundo lá. Tchau, pessoal, até mais. Tchau, pessoal.